galera do newvideoaulas.blogspot.com.br. Beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, estamos aqui para uma dica de Word. Não uma dica simples e comum, mas uma dica de macro, onde você vai poder incluir uma programação exclusiva para um trabalho, uma atividade sua dentro do Word. Você já deve ter se deparado com algum tipo de evento, trabalho, ou uma tarefa que exigisse fazer várias cópias de um mesmo texto para pessoas diferentes. E muitas vezes você é obrigado ou a ter que imprimir um por um, trocando o nome da pessoa, ou criar várias cópias dentro do mesmo arquivo com o nome de várias pessoas. Isso é muito trabalhoso, especialmente quando se trata de cartas ou uma tarefa mais corporativa, onde exige fazer um grande número de cópias. O Word, tal como Excel, PowerPoint, as ferramentas do Microsoft, por assim dizer, elas possuem dentro do código delas a possibilidade de se editar novas tarefas, de se programar dentro deles em Visual Basic rotinas de trabalho, ou seja, as famosas macros. Hoje eu vou ensinar você a substituir palavras-chave dentro do Word utilizando uma macro, ou seja, eu vou marcar dentro do Word o texto que eu quero substituir e a macro vai substituir pelo nome que eu desejar, ou seja, eu vou simular aqui uma carta. Eu já vou mostrar para vocês o arquivo do Word que eu criei aqui para usarmos na aula, mas antes gostaria de convidar vocês a acessarem o nosso blog newbvideoaulas.blogspot.com.br, onde além das aulas também são postadas novidades sobre vários assuntos, especialmente referentes à informática, e é este que vos fala. Para exemplificar melhor o nosso trabalho de hoje, eu criei esse arquivo no Word. Observe que é uma carta onde deveria haver o nome das pessoas. Eu substituí pelo símbolo cifrão, V de Victor, C de Charlie e cifrão novamente. Ou seja, é uma palavra que não existe, um símbolo que não é utilizado normalmente. Isso é importante para a perfeita execução do nosso código, é que o símbolo não se confunda com qualquer outra palavra. É um texto genérico que eu criei só para a aula, não é muito prático, é apenas para visualizarmos, ilustrarmos o que nós vamos fazer. Olá, VC, VC é o seu nome, essa é a carta genérica para VC utilizando uma macro. Ei VC, acabei de fazer minha macro no Word, um abraço VC, cordialmente Elias. O nosso objetivo é criar uma macro dentro do Word, para que toda vez que eu inicie esse arquivo ele substitua o VC pelo nome da pessoa que eu vou enviar a carta, me poupando o trabalho de ter que fazer isso manualmente, até cometer erros de formatação, que é muito comum quando o usuário é obrigado a procurar no texto e digitar palavras diferentes. Se você trabalha com esse tipo de demanda, provavelmente já cometeu esse erro. A maioria das pessoas sempre se queixa de que ao editar um arquivo no Word, às vezes dá erro de formatação, espaço, ou fica faltando algum lugar de botar o nome. Com essa macro, isso acaba, beleza? Tal qual qualquer ferramenta do Office, como nós chamamos uma macro? Nós seguramos o Alt e apertamos F11. Vai abrir uma janela do Visual Basic, que é onde nós vamos programar essa tarefa, ou seja, nós vamos criar uma macro que vai ser executada na condição que a gente vai determinar ainda, vamos chegar lá, para substituir as palavras-chave do meu texto pelo texto que eu desejo. Para criar uma macro, nós precisamos de um módulo. Como esse arquivo é novo, ele não possui um módulo. Toda vez que você for criar macro, você precisa usar o módulo ou existente ou criar um novo módulo. Como nós criamos módulos? Eu vou inserir módulo. Ele vai me abrir essa janela onde tem uma espécie de folha de texto igual ao do Word. Se você já mexeu com o Visual Basic antes, já sacou o que é isso. Se não, nós temos uma aula com curso completo de Visual Basic no blog e no nosso canal no YouTube. Vale a pena dar uma olhada lá, entendeu? Tem do básico até um pouquinho mais avançado. Você vai conseguir fazer tudo que você faz lá através do VBA, ou seja, Visual Basic para Applications, que é isso que nós estamos utilizando. Ok, vamos criar uma nova macro. Essa macro vai ter que substituir aquele texto. Como se cria macros dentro do VBA, Visual Basic? Eu escrevo sub dentro do módulo, espaço, porque eu estou dizendo para ele que eu estou criando uma subrotina. Eu invento um nome para essa macro, eu vou inventar um nome que vai se chamar substituir e vou apertar Enter. A macro já está criada, ela está vazia, mas já está criada. Beleza? Só criar a macro é fácil. Eu também vou precisar
criar uma variável para ser usada nessa macro, ou seja, eu preciso de uma palavra-chave também, só que dentro desse código aqui, que vai ter o mesmo valor que o nome que eu vou escolher lá. Toda vez que eu tiver um valor que vai sempre mudar, como é o caso de um nome, eu preciso criar um textinho chamado variável, um recurso chamado variável. Então eu vou em cima do meu módulo, na verdade eu vou lá no cabeçalho do meu módulo, independente de quantas macros eu tiver aqui, vou lá em cima no cabeçalho, vou escrever dim e vou inventar um nome para a variável, ou seja, a palavra-chave que eu vou usar para receber o nome, vai receber o mesmo valor do nome. Nesse momento você pode usar o nome que você quiser. Eu vou utilizar esse aqui, ó, VC com letras maiúsculas, underline, nome. E também vou especificar que é um texto. Vou botar as de string. Uma string é uma variável que aceita valores de texto e também aceita comandos inteiros. Ela recebe um texto que você quiser que ela valha. Pode ser um texto mesmo, texto de tipo do Word, como também pode ser uma linha de comando. A string ela serve para isso. Então nossa variável é uma string. Nós falamos um pouco mais sobre string também no curso de Visual Basic, beleza? Ok, eu tenho minha variável e também tenho a minha macro substituir. Agora eu tenho que fazer ela detectar o nome. Ou seja, a primeira tarefa nossa aqui é descobrir uma forma dela capturar o nome. Então eu preciso que o usuário de alguma forma tenha como escrever, como dizer para a nossa macro qual é o nome. Então eu criei a variável que vai receber esse nome, então vamos começar a trabalhar com ela. VC underline nome. Beleza, a variável precisa receber um valor, certo? Então ela vai ser igual o quê? Igual ao nome que o usuário vai digitar. Eu poderia botar aqui qualquer recurso, uma caixa de texto, qualquer coisa que recebesse aquele nome. Como eu vou pedir para o meu usuário fazer isso, então eu vou usar uma ferramentinha do VBA chamada Input Box. Escreva exatamente isso, depois do igual. Input Box. Input Box é uma ferramenta automática do VB que abre na tela, na frente do usuário, em cima do texto, uma caixinha de texto aonde ele vai pedir uma informação que precisa ser necessariamente digitada. Com isso aqui eu já tenho uma input box, mas eu preciso avisar o usuário que ele tem que escrever o nome. Então para isso eu vou dar um valor em input box. Quando a gente trabalha com um objeto assim, nós abrimos parêntese, ele vai me dar aqui a colinha do que eu tenho que fazer, o prompt é o que vai aparecer escrito na janela, que vai abrir. Vou botar assim, entre aspas, para dizer para o VBA que é um texto, digite, deixa eu botar maiúsculo aqui, digite o nome a ser substituído. Ou melhor, digite o nome. Fica mais simples, né? 2 pontos, fecho aspas, isso já está garantido, vai aparecer essa palavra. Aperto vírgula, ele pede um título. Abro aspas, nome. Fecho aspas, fecho parênteses porque eu também não tenho intenção de configurar mais nada. Pronto, a partir desse momento essa macro já vai pedir um nome. E já vou capturar o nome que o usuário vai digitar. Então eu tenho uma variável que vai receber o valor que eu quiser. E essa variável vai ser igual à caixinha de texto que vai abrir e o valor que o usuário digitar dentro dela. Beleza? Beleza. Existe um outro problema aqui que pode ocorrer. E se o usuário digitar nome nenhum? Se eu continuar escrevendo o código aqui e não especificar para o Word que isso pode acontecer, o usuário vai acabar apagando as marcações do Word, porque ele vai receber um valor vazio. O VB aceita valores vazios, isso é importante destacar. Se eu não quiser que o valor vazio funcione, ou seja, que se o usuário digitar vazio, esse valor não vá para o meu texto, então eu vou especificar para o Word que eu não quero esse valor. Então vou botar if, que em inglês quer dizer se. Deixa eu apertar tab aqui para destacar um pouco ele. Se vc underline nome for igual, eu boto aspas abrindo e fechando, porque é o mesmo que dizer para o VB que não há valor ali. Se vc nome for igual a nada, que é o que aspas vazio quer dizer, ou, que em inglês é or, vc underline nome for igual
abre aspas, espaço, fecha aspas, ou seja, o usuário também pode apertar espaço e dar OK. Eu também não vou aceitar isso. Então, eu boto then. Se precisar, pode pausar o vídeo para copiar o código. Aperto Enter para poder pular a linha e dizer o que acontece. Acontece o que? Eu não quero que aconteça nada. Então eu vou escrever exit, que é o mesmo que sair, e sub. O que é a sub? A sub é isso que nós estamos fazendo. Eu quero que ele saia dessa sub, eu quero que ele saia da macro. Botar exit sub é o mesmo que dizer para ele: bebê, se tiver vazio, eu quero que você saia da macro, não continua com ela não. Então aperto Enter, ficou azulzinho, bonitinho. E eu também vou dizer que acabou a minha condição, acabou o if, o se, não tem mais se. Então eu boto end, espaço, if. Aperto Enter. Beleza? Facinho, não foi? Beleza, nosso código agora já tem a variável. Eu também já estou verificando a variável para garantir que ela vai ter algum valor, para o usuário não ficar digitando nada vazio. Eu poderia também escrever outras coisas aqui, mas isso é um pouco mais avançado, mas você pode adaptar mais para frente, quando pegar a prática, adaptar o código às suas necessidades. Beleza, vamos começar a substituir e para o código principal da macro. Vou apertar backspace aqui. Primeiro eu tenho que configurar o meu documento. Ou seja, eu tenho que configurar ele para poder ler o que está escrito no Word. Então, como é que eu falo isso com o VB? Eu vou botar set, para indicar ele que eu vou configurar alguma coisa. myRange. Estou criando uma espécie de variável aqui que vai receber o valor de um objeto. O que vai ser myRange? myRange aqui, ele vai ser igual active document, ou seja, vai ser igual ao documento ativo. O que do documento ativo? Eu quero o conteúdo, então eu vou botar .com. Observe que ele já vai me sugerindo várias coisas. Tent. Aperto Enter. O que eu fiz aqui? Eu criei um objeto, esse nome aqui pode ser variável também, que é igual ao documento ativo, ou seja, o documento que está aberto, o documento que eu estou editando. Ponto content, ou seja, o conteúdo. Então ele é igual ao conteúdo desse documento. Ainda trabalhando com esse objeto na linha de baixo, eu vou botar myRange. Ponto. Ponto o que eu tenho que primeiro fazer aqui? Eu preciso executar uma busca, eu preciso localizar todas as partes do texto que tem aquele símbolo que eu criei, que é o cifrão VC cifrão. Então, como é em inglês localizar? Find. Então vai ser igual, vai ser myRange.find. O que eu quero fazer com localizar? Quero executar ele. Execute. Aperto espaço e vou explicar. Ele vai ser executado. Vai ser executado fazendo o quê? Buscando o texto. Então vai ser find text. E eu também tenho que especificar um valor para find text. A gente vai botar 2 pontos igual. Beleza? Porque o find text aqui é o que a gente chama de etiqueta. Ele só está marcando um lugar. Ele está marcando aqui aonde vai estar o VC. Então eu tenho que botar também os 2 pontos e o símbolo de igual. Abro aspas. Qual o símbolo que eu quero substituir? Cifrão, VC, cifrão, fecho aspas. Beleza? Então eu executei a busca. Entendeu? Executei a busca do meu documento ativo. Procurei o texto. Ou seja, qual texto? O texto que eu destaquei lá. O cifrão, VC, cifrão. Vírgula. Por que eu vou botar vírgula? Porque eu não só vou só localizar. Agora eu tenho que dizer para o Word o seguinte: eu quero também substituir. Como é substituir em inglês? Replace with. Substitua com. Seria a tradução literal, beleza? 2 pontos novamente, porque eu estou marcando o lugar. Igual. Ele vai ser igual ao que? O nome que o usuário digitou. Lembra que eu criei a variável que tem o valor do que eu quisesse? Nesse caso, o valor da caixinha de texto, ou seja, da caixinha de texto que o usuário digitou. Então, ele vai ser igual àquela variável. É só escrever VC, underline, nome. Beleza? Até aqui ele já substituiu o primeiro.
Mas eu não quero substituir só o primeiro, o que ele localizar primeiro. Eu quero que ele substitua todos. Então eu especifico para ele que são todos os V6 que eu quero substituir. Boto vírgula e escrevo replace, dois pontos, igual. Aí eu tenho um objeto aqui, que é um objeto do próprio Word. Então eu boto WD, que é replace all, ou seja, substitua tudo no Word. Vamos olhar como ficou o código? Eu configurei um objeto criado por mim aqui, o myRage, igual ao conteúdo do documento. Embaixo eu botei as configurações. Quais foram as configurações? Eu quero que o objeto de myRage localizar seja executado. Aí durante a execução dele vai ter essas três condições. A primeira é localizar o texto, ou seja, find the text. Eu coloquei entre aspas a palavra-chave porque eu já sei de cabeça. Eu poderia também usar uma variável para indicar. Depois eu botei vírgula para separar. Escrevi replace with, ou seja, substitua com. Botei dois pontos para indicar que eu terminei de escrever. Botei igual. E botei o nome da variável que eu criei que contém esse valor que eu quero substituir. Replace, vírgula, replace. Ou seja, terminei aqui, botei vírgula. Replace é substitua. Eu tenho que especificar o que eu quero dizer com isso. Substitua igual, substitua tudo. WD para indicar que eu estou trabalhando com Word. WD. Replace all, ou seja, substitua todos. Então eu mandei repetir a tarefa sempre que houver um VC. Durante a execução da macro, é claro. Beleza, a macro está escrita? Está escrita. Você agora já tem a macro. Só há um problema. Eu preciso executar essa macro. Eu poderia chegar, abrir o arquivo do Word, criar um botão, ou ir para algum lugar e criar um clique, mas isso aqui vai ser muito complexo para você pegar agora. Ou eu posso fazer melhor. Minha macro não se chama substituir? Decorou esse nome? Eu vou lá em documento, no documento, dentro do próprio Visual Basic, eu vou procurar o documento do Word que está aberto, que é esse aqui, ó, this document, ou seja, este documento, literalmente esse documento. Dou dois cliques nele, ele vai me abrir o código do documento. Tem duas caixinhas aqui em cima de texto, certo? Eu vou na Gerald, abro ela, ele vai me pedir para selecionar o objeto que eu quero é document, ou seja, o documento. Ele abriu uma subrotina aqui. E do lado a condição do documento. New, ou seja, novo documento. Não, eu não quero trabalhar com novo documento. Eu troco aqui. Eu quero que minha macro seja executada quando o documento for aberto. Então eu procuro Open, a opção Open. Ele abriu aqui, tá vendo? Uma sub privada, que é a abertura do documento. Dentro dessa sub, nesse campo aqui, eu vou digitar a macro. O que eu fiz agora? Eu fui lá dentro do evento, isso aqui é um evento, que é abrir o documento e disse para ele que eu quero que essa macro aconteça durante esse evento. É substituir. O que ele vai fazer? Ele vai sair daqui, ele vai lá no módulo, vou clicar aqui para abrir o módulo. Ele vai dentro da macro substituir e vai começar a executar isso tudo aqui. Beleza? Beleza. Documento pronto? Macro pronto? Macro pronta. Vamos testar? Vamos. Vou aqui no meu documento. Ele não está salvo. O documento não está salvo. Eu vou em salvar. Um disquete aqui. Procurar. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E vou digitar assim. Aula VBA Word. Salvo como está? Não. Eu vou no tipo. Isso aqui é importante, tá? Senão não vai funcionar. Tipo e altero de documento do Word para documento habilitado para macro do Word. Clico em salvar. Está pronto. Vamos testar macro? Vamos. Vou fechar meu documento. Vou lá na minha área de trabalho. Tem um arquivo salvo aqui. Note que o ícone dele está diferente. Vou executar ele. É a primeira vez que eu executo esse arquivo. Isso aqui é normal, tá? Ele vai dar uma vida de segurança. As macros foram habilitadas. Eu clico em habilitar conteúdo. Uma vez clicado, ele não vai perguntar mais, beleza? Clico em habilitar conteúdo. Olha só.
digite o nome exatamente como nós escrevemos lá na input box. Ele já passou pela variável, está dando valor para ela. Eu vou botar Elias Ribeiro. E aperto OK. Olha o texto lá embaixo. Beleza? Beleza. Se eu salvar aqui, essa macro não vai funcionar mais, tá? Só para deixar claro. Porque o símbolo foi substituído. Nesse caso, eu recomendo que você trabalhe com cópias do documento para essa macro especificamente. Ou você pode depois pensar numa outra solução. O Visual Basic permite que você crie várias situações bem diferentes. Eu vou fechar aqui sem salvar para a gente testar agora a nossa macro sem valor. Não salvar. Vamos testar mais uma vez? Agora para ver se ele vai processar aquele sem valor. Dá 2 cliques aqui. A macro vai ser executada porque o documento foi aberto. Não vou digitar valor, apertar OK. Ele não executou a macro. Olha só, os V6 ficaram. Beleza? Beleza, pessoal. Macro é um pouquinho chata porque exige concentração. Se você não tem conhecimentos de programação em Visual Basic, pode ter ficado um pouco complicado para você, porque eu passei vários conceitos juntos, apesar de ser um código pequeno. Então você pode visualizar nossas aulas de Visual Basic nos nossos arquivos do blog ou do canal no YouTube. Se você não quiser se aprofundar tanto, ou já tiver conhecimento, mas se perder em algum momento, volte o vídeo, pause, olhe o código direitinho, tintim por tintim. Se você não conseguiu entender o código, coloque nos comentários as perguntas. Eu geralmente respondo nos comentários ou crio até um vídeo entrando em mais detalhes sobre a dúvida conforme for a dúvida, beleza? Beleza, obrigado pela paciência, pela companhia. Convido você a acessar o nibvideoaulas.blogspot.com.br. É o blog que mantém um canal no YouTube do ar, onde os anúncios só ficam apenas no blog e qualquer coisa também de venda também no blog, além das notícias e do índice com todas as videoaulas, beleza? É isso aí, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, aperte gostei, porque ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. E muito obrigado mesmo pela sua presença. Um grande abraço.